Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Minha Casa Meu Lar, Vivência Familiar em Tempos de Quarentena. Eu sou Lidiane, missionária da Comunidade Católica Shalom. Nós temos refletido ao longo desse período em que nós nos submetemos a esse distanciamento social para conter o avanço do Covid-19 e nós temos refletido então sobre as dinâmicas familiares que se transformaram, se modificaram ou estão sendo resgatadas ao longo desse período em que nós temos essa vivência familiar intensa. Nós já falamos em episódios anteriores, que você pode procurar aqui no nosso canal no YouTube, a respeito da relação matrimonial e como ela se deu na ordem da criação, a partir as suas mudanças, né, as consequências nefastas do pecado original, a partir do momento em que Adão e Eva se negaram a obedecer a Deus e quais as consequências, e vimos também a dimensão reconciliada da vocação matrimonial na cruz de Cristo, então a relação matrimonial sob a ótica da graça. Hoje nós vamos falar ainda dentro desse chamado que Deus nos faz, dessa vocação matrimonial, que eu repito, não é para todos, né? Mas aqueles que são chamados a essa vocação precisam ter em mente que ela comporta algumas responsabilidades, sendo que a primeira é ser fecundo, multiplicar e ser aberto à vida. Por que ser aberto à vida? Nós vimos que através da teologia do corpo de João Paulo II, ele, nas catequeses que ele nos deu, ele nos deixou muito claro que a vocação matrimonial ela comporta um mistério divino. Qual o mistério divino? Do relacionamento das três pessoas da Trindade. Da mesma forma em que o Pai ama totalmente o Filho, e porque ama, se faz comunhão de vida com Jesus, se faz oferta. O Pai pega tudo aquilo que ele tem e é, na sua integralidade, e doa ao Filho. O Filho, porque ama o Pai, acolhe tudo que o Pai é. Mas não só acolhe, também se faz oferta. E se oferta na sua integralidade também ao Pai, que o acolhe por amor. Esse movimento, ele acontece de maneira ininterrupta e este movimento é aquele que gera a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que segundo Tomás de Aquino é o amor em ato. Então esse relacionamento dessas três pessoas, num amor tão intenso, tão profundo, na totalidade de quem as três pessoas são, faz com que eles sejam um só. Dentro de uma relação matrimonial, o esposo é chamado a esta totalidade de entrega e oferta à esposa. Então todos os componentes dele, da pessoa que o esposo é, ele dá à esposa. E a esposa recebe. E também se faz dom. Na totalidade da pessoa que ela é, ela se devolve ao esposo. Esse movimento de amor, ele acontece a todo instante dentro do matrimônio, mas ele é levado ao ápice no ato conjugal. No ato conjugal, onde o esposo se faz dom à esposa, e no seu corpo e na sua alma, e a esposa se faz dom no seu corpo e na sua alma, e ambos se doam e se recebem, ali existe um mistério que tem como fruto a abertura à vida, que tem como fruto a vida. E quando é que foi que Deus chamou então esse homem a esse dom? Logo a partir do momento em que Deus cria. Em Gênesis 1, 28, nos diz assim: E Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. Então Deus, ao criar o homem, já dá a este homem, e o cria homem e mulher, já dá a este homem a missão de fecundar e multiplicar e encher a terra. E o Catecismo, no seu parágrafo 1652, nos diz assim: Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. E no final diz assim, desse mesmo parágrafo:
donde se segue que o cultivo do verdadeiro amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar que daí promana, sem desprezar os outros fins do matrimônio, tendem a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador que, por intermédio dos esposos, quer incessantemente aumentar e enriquecer a sua família. E quando a igreja fala de família, ele está dizendo da minha família, mas ele está dizendo também da família que é a humanidade. Nós somos responsáveis como seres humanos uns dos outros. Então eu tenho uma responsabilidade particular e mais próxima da educação dos meus filhos, mas eu também tenho um compromisso diante de toda a humanidade a respeito da pessoa que eu sou, do meu esposo e também de quem os meus filhos são e se tornam. Uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá, se Deus é tão bom, aos cientistas americanos, né, eles diziam, por que é que Deus não enviou a cura da AIDS? Ela disse, ele enviou, mas vocês o abortaram. É uma responsabilidade muito séria que nós temos diante desta vocação que nós somos chamados a viver, é uma responsabilidade muito séria que nós temos de amor, de sermos abertos à vida. E diante de mentalidades que nós temos hoje no nosso mundo, mentalidades consumistas, egoístas, hedonistas, elas vão dizer que filhos são um problema, que são um empecilho para a realização pessoal. Meus irmãos, realização pessoal é viver a vontade de Deus. Esta é a verdadeira realização pessoal. Não nos enganemos com aquilo que o mundo nos diz ou com aquilo que o mundo tenta nos ofertar. Realização pessoal está em fazer a vontade de Deus, que é muito clara para nós. E aí eu dizia a vocês a respeito da história da salvação que existe dentro da vocação matrimonial. E os filhos, eles dão continuidade a essa história de salvação. A história de salvação, pela história de salvação do casal, passa a fecundidade e a vida dos filhos, que são um sinal da plenitude da família e da continuidade dessa história de salvação de geração em geração. Por isso que nós somos chamados a ser uma igreja doméstica. O catecismo nos diz sobre isso, Papa João Paulo II dizia sobre isso muito, Bento XVI também, e nesse momento o Papa Francisco tem insistido muito diante deste distanciamento social que nós temos vivido. Somos uma igreja doméstica, o primeiro lugar onde Deus se manifesta, Deus se revela, é no seio da família. Jesus quis viver em família, quis nascer no seio da família de Nazaré. E não só isso, Cristo também diz que a igreja é a sua esposa e ele é o esposo. Então essa dimensão de que a família também a igreja também é família. Jesus diz, os meus pais, os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a seguem. Então essa dimensão de família que é tão cara a Deus e que é tão cara a nós também. E que nós temos visto diante desse tempo de quarentena, Deus de fato reconstruindo as nossas famílias. E aí eu queria finalizar só dizendo mais um parágrafo aqui do Catecismo que diz assim: é no seio da família que os pais são, para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé, e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Então o Catecismo nos diz o seguinte: a família é a igreja doméstica. É na família que se gera cristãos autênticos que vão viver a fé. E está dizendo o seguinte, que no seio desta família, os pais são exemplos para os filhos através da sua palavra, mas também pelo seu exemplo, os primeiros mestres da fé. Então eu vou parar por aqui hoje, que você reflita sobre isso, e na próxima semana nós conversaremos um pouquinho sobre essa questão de sermos exemplo e palavra, mestres para os nossos filhos, mestres na fé para os nossos filhos. Uma boa semana para você, até a semana que vem, Shalom!